Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que bom estarmos de volta para a última aula do Antigo Testamento. Quero louvar o nome do Senhor pela tua vida, que está comigo desde o início, você que chegou depois, mas todas as aulas estão aí gravadas. Se quiser, você pode assisti-las. Começamos no panorama, depois vemos em Gênesis, Êxodo, cada livro com calma. Agora chegamos no último livro do Antigo Testamento. Temos que dar muito glórias a Deus por esse momento. Vamos orar. Logo após a oração, seremos ministrados por um louvor com a jovem Tayane e eu tenho certeza que seremos abençoados. Vamos orar? Amado Deus, nós te convidamos. Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite, trazendo a tua graça, a tua sabedoria, que entendamos a tua palavra nesta noite, que aprendamos mais de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por termos chegado a esse último livro do Antigo Testamento. Caminhamos, o Senhor vem nos dando graça. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ouvir a adoração? A ministração com a jovem Tayane e logo após entraremos na aula de Malaquias. E ele veio dizer para você, filho, eu quero te amar, eu quero entregar a ti esse amor, eu quero que você viva esse amor e que você se torne cada dia mais consciente do meu amor, que você se sinta o mais privilegiado dos seres, porque você é muito amado. Porque você é amado de forma especial. Não importa se os homens te amam, se eles te reconhecem. Você tem um pai. Um pai que te ama. Um pai que cuida. Um pai que colhe todas as suas dores. Um pai que vivencia com você a sua vida. E ele nunca se esquece de você. Nem por um dia sequer ele se esqueceu de você. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluias. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh, tem ciúmes de mim. Coloca essa mão no seu peito e cante. O amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me
Oh, Ele me ama. Ele me ama. Diga que Ele te ama, Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele Me ama. Ele te ama. Te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Oh, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele Me ama. Ele me ama. Ele Me ama. Ele me ama, Ele me ama. Me ama. Jesus me ama. Ele Me ama. Me ama. Filho, eu te amo, filhinho. Eu te amo. Venha para o seu papai. Venha descansar no meu amor. Oh, não existe nada. Não existe nada que afaste o meu amor de ti. Mesmo que você se esquecesse de mim, eu não me esqueço de você. Mesmo quando você se afasta, eu continuo te amando. Eu continuo te desejando. Eu continuo te olhando e dizendo: filho, eu te amo. Oh. Então deixe que eu te amo da maneira que só eu sei. Aceite ser amado. Aceite viver um amor extraordinário. Porque o que eu tenho pra você é muito maior do que você sonhou. Me ama. Cante. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Mesmo quando desprezado, mesmo quando machucado, mesmo sem valor, mesmo no fundo do poço, Ele me ama. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, papai, mesmo sem merecer,
Mesmo quando peco igual a Pedro, negamos o seu nome, ainda assim continua nos amando. Oh, Jesus, Tu és muito maravilhoso. Quão misericordioso o Senhor é, que mesmo diante de tantos erros, de tantas decepções, mesmo quando os humanos já desistiram de nós, o Senhor continua junto, o Senhor continua ansiando, o Senhor continua amando. E quão grande é o momento em que você verdadeiramente entende isso. É incondicional, meu irmão. É incondicional. Mesmo que hoje esteja difícil e você esteja se sentindo sozinho, você tem um Pai que te ama. E que se você sente dores, Ele sente junto com você. Nós vivemos nesse mundo e estamos sujeitos, sim, a passar por todas essas coisas. Jesus nos disse isso, mas o dia que estivermos com Ele na glória, desfrutaremos de forma integral desse amor. Desfrutaremos sem dores, sem medos, sem dificuldades, sem reações humanas. Mas que você tenha uma vida terrena, cheio do amor de Deus, e entendendo que você é amado, que você nunca está sozinho. Nunca. O Senhor sempre está cuidando de você. Aleluias. Aleluias. Que bom, hein? Que bom poder ser ministrado. Um louvor desse tão maravilhoso. Me ama, Senhor. Ele te ama. Então eu quero começar essa aula dizendo que Ele te ama. Tá bom? Então ele fala, você pode nesse início de aula declarar, Ele me ama. Me ama mesmo. E qual é o título dessa aula? Desse resumo do livro de Malaquias? É o amor de Deus por seu povo infiel. Olha aí, nós vamos falar aqui de um povo infiel, mas um povo que Deus amava. E Deus ama até hoje. Então o livro de Malaquias retrata um Deus que está com o coração triste, magoado com o seu povo. Deus tem dado todas as coisas, porém este povo não o reconhece. É a mesma coisa hoje, né, amado? Deus tem nos dado tudo. E muitas das vezes temos sido ingratos com o Senhor. Que esta aula faça com que passemos a sermos gratos por tudo aquilo que temos. Tudo aquilo que Deus tem nos presenteado. E nós, muitas das vezes, temos oferecido o pior para o Senhor. E essa aula vai nos ensinar isto. Que possamos sair daqui, nesta aula, nesta noite, ou você que vai assistir um outro dia, de manhã, de tarde, que você possa, ao final da aula, você falar, Senhor, eu quero te oferecer o melhor. Honrar o meu Pai. Ele é teu Pai. E o versículo-chave do capítulo 4 de Malaquias, verso 2, diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ei, quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. E salvação trará debaixo das suas asas. Ele vai, o sol da justiça virá, aqui Malaquias profetizando, e trará salvação debaixo das suas asas, debaixo do talite para os judeus. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele veio, amado. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias capítulo 4, verso 2.
Esse texto é uma profecia clara sobre Jesus. Porém, essa profecia também era interpretada pelos judeus como cura. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, quando Jesus estava indo à casa de Jairo, lembra? Ela falou assim, ela estava há 12 anos com fluxo, uma hemorragia, há 12 anos, e ela falou, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, quer dizer, na orla do talite, nas asas dele, que Malaquias 4:12 profetiza, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. E em Marcos capítulo 5, você vai ver que ela vai até lá e toca no talite. Ficava em volta do pescoço, como duas asas. E ela foi, tocou, e no mesmo instante ela ficou curada. Lembra que Jesus falou, quem foi que me tocou? Aí ele disse, Senhor, tem tantas pessoas te apertando. Ele falou, não, essa tocou diferente. Toca diferente, toca de fé. Porque eles criam mesmo que, como Malaquias 4:2, que debaixo das asas ele traria cura. E assim mesmo. E ela foi lá e tocou e foi curada. O tema principal desse livro de Malaquias é que os pecadores fiquem sabendo da certeza do juízo. Então, querido, uma coisa nós precisamos ter certeza: haverá o juízo. Ao mesmo tempo que Deus ama seu povo e principalmente se volta para ele. Querido, a disciplina é uma prova de amor. Você como pai, como mãe, que quando você disciplinou seu filho, sabe, foi por amor, porque você o ama. E Deus é a mesma coisa conosco. O propósito desse livro. Deus é apresentado nesse livro dialogando com o povo. Por isso, frequentemente vemos a expressão vocês dizem, então em seguida é contrastado com assim diz o Senhor. Quer dizer, vocês estão dizendo isso, mas assim diz o Senhor. No livro de Malaquias vemos que Deus tem ótimas respostas para os questionamentos do povo. E assim os diálogos são expostos de forma muito vívida. Vamos ver, por exemplo, como Deus estava amando o seu povo. Olha aí no capítulo 1, verso 2 ao 5. Olha só. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vocês estão dizendo, em que nos amastes? Olha só, vocês estão questionando, em que nos amaste? Ele vai falando, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Mas por quê? Esaú, querido, ele trocou a bênção dele, a primogenitura dele, por um prato de lentilha. É o que muitos outros fazem. Hoje muitos fazem isto. Aí todos os edonitas ficaram sob uma maldição por causa de Esaú. Hoje, por exemplo, vamos colocar um pai. O pai, ele opta em se envolver com drogas, tanto drogas lícitas como drogas ilícitas. Quando eu falo drogas lícitas, eu estou falando do tabaco, do álcool. Esse pai, quando ele opta por isso, ele traz tristeza, amargura, pobreza, traz tudo isso para dentro da sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Então é assim, quando nós trocamos a bênção do Senhor, outras pessoas sofrem. Por isso que você olha uma nação sofrendo, porque o líder trocou a bênção do Senhor. Quando Jeroboão levou o povo, as 10 tribos para o norte, o povo, o que Jeroboão fez? Ele levantou altares para o povo não vir
não ia até o sul adorar o Senhor, e automaticamente ele trouxe sobre o povo que uma maldição. Então nós precisamos olhar, por isso que nós precisamos estar sempre olhando quem são os nossos líderes. Nós somos liderados por quem? Nós estamos com a bênção. Se a minha casa, se o meu pai é abençoado, automaticamente eu como filho sou abençoado. Se eu sou abençoado, as minhas filhas são abençoadas. Porque eu tenho autoridade como pai. Nós vamos ver mais à frente que Deus está falando isso. Como vocês, os filhos de vocês honram vocês como pai, por que vocês não vão me honrar? E vocês estão trazendo o pior para mim. O que Deus está falando com o povo aqui em Malaquias é: vocês, na hora de trazer o culto, a oferta, vocês trazem o pior. Vamos continuar? Deus revela ao povo que Jacó foi amado, como nós acabamos de ler, que Israel era descendente de Jacó. Quer dizer, se você é amado, querido, você é amada, e os seus filhos têm direito a isto. E você tem que declarar: os meus filhos são bênção. A minha filha é bênção, o meu filho é bênção. Declara bênção sobre a tua casa. Em segundo lugar, a outra pergunta: como podemos demonstrar respeito pelo nome do Senhor? Podemos ver esse questionamento no verso 6 do capítulo 1. Olha só, verso 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Olha o que Deus está falando. Tem gente que quer que os seus filhos o honrem, mas ele não honra o pai. Ele não honra o pai dele, que é Deus, cara. É o que Deus está falando no verso 6, usando Malaquias. O filho honrará o pai. Tá. E o servo ao seu senhor. É igual, tem gente que honra, ele vai lá, ele é um bom funcionário, ele quer que os filhos deles o honrem, mas ele mesmo não honra a Deus. O que nós precisamos é honrar o nosso pai. Onde está a minha honra, diz o Senhor? Onde está a honra dele? Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você tem honrado o Senhor? Sim ou não? Se não, passa a honrar a partir de hoje. Pode fazer isso mesmo. E ele continua, no verso 6. Aí vai falar: ó sacerdote, que desprezais o meu nome e disseste: em que desprezamos nós o teu nome? Olha a pergunta aí. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis ainda: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Querido, o que nós temos oferecido ao Senhor? Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis do coxo enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu governador, terá ele agrado de ti? Lá diante do governador, diante do presidente, vamos oferecer o melhor, não é verdade? E para o nosso Deus, oferecemos o resto. Se der tempo eu vou. Sabe, eu faço tudo. Se sobrar um tempinho, eu vou. Não, irmão. Irmãos, querido, amado, nós estamos aí à porta de 2024. Vamos entrar em 2024 com essa decisão aqui, ó. Eu vou oferecer primeiro ao Senhor, depois para mim. Eu vou tirar o meu tempo para o Senhor. Deus quer o melhor de nós, queridos. Deus está falando isso aqui, Deus está mostrando isso para nós nesse estudo, no resumo de Malaquias. Por isso eu fiz questão que você assistisse essa aula. Deus está mostrando ao seu povo que todo filho honra o seu pai. O escravo honra o seu senhor. Mas se Deus é pai e Senhor, o nosso Senhor, onde estava a honra? E aqui no caso de Israel, onde estava a honra? Aí Deus já falando sobre a mesa. O que Deus quer de nós? É que nos arrependamos. Precisamos nos arrepender. Não podemos dar ao Senhor aquilo que sobra.
Precisamos render toda a nossa vida a Ele. Ei, eu estou dizendo para você, é o que Deus está falando aqui em Malaquias. Ofereça o melhor ao Senhor. Quer ser abençoado? Ofereça o melhor ao Senhor. O livro de Malaquias foi escrito para que o povo chegasse ao arrependimento, reconhecendo que Deus é Senhor. Deus promete àqueles que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça. Olha só. Vai nascer o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Deus, querido. É Jesus Cristo. Em terceiro lugar, temos o seguinte questionamento. Por que nós temos profanado a aliança? Aí no capítulo 2, versículo 10 a 16, mas principalmente o verso 14. 2,14. Por quê? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha de ti, a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu conselho. Deus odeia adultério. Ou melhor, eu vou ser mais claro. Deus odeia quebra de aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Olha aqui, ó, aliança. Não quebre esta aliança. Nós não podemos quebrar a aliança. Tem gente quebrando a aliança. E haverá juízo. Não quebre a aliança. Deus está aqui condenando o pecado de adultério, que repetindo, o qual é também desonra contra Deus, pois Deus odeia aquele que quebra a aliança. Estou repetindo. A quarta é, como temos enfadado o Senhor com nossas palavras? Do capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 6. Mas olha o versículo 17 do capítulo 2. Enfadais o Senhor, verso 17 do capítulo 2. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Ah, irmão, temos que ter cuidado, muito. Muito cuidado. Deus está mostrando ao povo que o mesmo pensava que poderiam fazer o que quisessem, pois passariam por bons aos olhos de Deus. Vemos todo dia isso aí, na rede social aí, ó, com palavras bonitas, sabe? Textos já prontinho que trazem e colocam. A Bíblia diz isto. Leu nada, pegou texto pronto, colocou, não estudou nada, não sabe nada. Pois passaria por bons aos olhos de Deus, que Deus não julgaria, vai julgar sim. Nos dias de hoje temos visto, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Nos dias de hoje temos visto esse mesmo pensamento na teologia da hipergraça, em que o homem pode fazer o que quiser, afinal de contas, Jesus já levou todo o pecado na cruz, quer dizer, ele já levou tudo, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu quiser eu posso fazer, essa teologia da hipergraça. Porém, não devemos zombar de Deus, pois o seu juízo certamente virá sobre o pecador que não se arrepende. Ô igreja, ô irmãos, a quinta pergunta é, como podemos retornar para Deus? Aí do capítulo 3, do verso 7 até o 12, ele vai falando exatamente sobre isto. Ele diz assim, desde os dias dos vossos pais,
lá que sai do Egito, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Querido, Deus está falando, volte para mim, nós estamos perguntando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele está falando da infidelidade nos dízimos e nas ofertas, das ofertas alçadas. Querido, tem crente assim, que está dentro desse contexto, roubando a Deus, querido. E ele fala, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Vamos fazer prova do Senhor, amada. E ele fala, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, eu vou abrir a janela do céu sobre a sua vida. Eu vou te prosperar, diz o Senhor. Eu vou te abençoar, diz o Senhor. E por causa de vocês, eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Querido, as pessoas precisam olhar para nós e ver que somos abençoados, sim. Ah, tadinho, ali. Aquele crente ali. Claro, o cara é crente, mas é um infiel. O cara é crente, mas está dentro desse contexto aqui, que Deus está falando, volte para mim. A sexta pergunta levantada pelo povo é, o que nós dissemos contra o Senhor? Aí no verso 13 do capítulo 3, o Senhor disse, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vocês estão dizendo, que temos falado contra ti? Vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus. É ou não é? Tem gente assim, não vale a pena servir ao Senhor. Olha o verso 13. E vocês têm falado inútil. O verso 14, é servir a Deus. Não é inútil, irmão. Não é inútil. Verso 14 de Malaquias 3, vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, verso 15, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem piedade se edificam, se eles tentam o Senhor e escapam. O povo estava dizendo que não havia proveito em seguir a Deus, pois os soberbos eram felizes. Fica olhando lá para o ímpio. Está igual o salmo de Asaf, até que eu entrei no santuário, meus olhos se abriram. Você fica olhando aí para aquele A, B, que o soberbo, que ele está bem, não vale a pena servir ao Senhor. Querido, vale a pena sim. Eles eram felizes, os ímpios que estavam prosperando, tentando a Deus, escapando do seu juízo. Não. Fica olhando lá para fora, não. Quase, Asaf falou, quase que os meus pés, quase. Faltou pouco.
Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos do coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase. Porque não há aperto. Eu fiquei olhando o soberbo, os ímpios. Não há aperto para eles. Estão na boa. Fica olhando mesmo, irmão. Pare, amado. Olha para o Senhor, para o autor e consumador da sua fé. Verso 17 de Salmo 73. Você leia, por favor. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Vai lendo depois. Salmo 73. Vamos voltar para Malaquias. O autor de Malaquias, grande parte de teólogos atribui a autoria do livro de Malaquias ao próprio Malaquias. As profecias de Malaquias são contemporâneas às profecias de Ageu e Zacarias, os dois últimos que nós estudamos. Assim, a data do livro de Malaquias, isso é questão didática, está entre 450 e 425 antes de Cristo. Vamos ver os esboço para terminar. O livro começa com o amor de Deus por Israel, lá do capítulo 1, verso 2 a 5. Em segundo lugar, temos os sacerdotes sendo repreendidos, do verso 6 do capítulo 1 até o verso 9 do capítulo 2. Em terceiro lugar, a infidelidade de Israel em adorar e adoração e no casamento. Deus chamou a atenção do capítulo 2, verso 10 até o 16. Em quarto lugar, temos o dia do Senhor, do capítulo 2, 17 até o capítulo 3, verso 5. Em quinto lugar, temos a bênção do dízimo e das ofertas, do capítulo 3, verso 6 até o 12. Queridos, dinheiro é espiritual. Hoje o que você mais vê aí na internet é discussão que não deve entregar, deve entregar, não deve entregar. É espiritual. Eu vou falar uma coisa para você. Por que Abraão entregou o dízimo dele a Melquisedeque? Não estava na lei. É gratidão ao Senhor. Por que Jacó, lá em Gênesis 29, ele falou: se tu fores comigo e me abençoar, me der comida, eu vou entregar o dízimo de tudo. E Jacó, porque quando ele volta lá da casa de Labão, ele volta rico, abençoado. Querido, dinheiro é espiritual. Se você estiver no espírito, você será um dizimista fiel e será abençoado. Se você for no natural olhando, vai ficar aí, ó, só rateando. Eu tenho um testemunho forte sobre dízimo. Eu já contei algumas vezes na igreja. Quando eu me converti, eu não conseguia entender a parte sistematizado do dízimo. Até que um dia Deus abriu os meus olhos. Isso lá se vão 30 anos. Deus mudou a minha sorte, quer mudar a sua sorte. Deus muda a nossa sorte. Jeremias 29, 11, eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz. Paz aí, shalom, prosperidade sobre a tua vida. Continuando aqui o esboço do capítulo 3, verso 13 até o capítulo 4, verso 6, está a promessa do Senhor para aquele que teme o seu nome. Então, o que temia o Senhor falava uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele. 4, verso 6. Até o capítulo, do capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 6. Que ele dizia, verso 14 do capítulo 3, inútil é servir a Deus. Ora, é que nos aproveitou, temos cuidado de guardar os seus preceitos. Que nós temos ganho com isto, é? Mas o Senhor diz, vou escrever, fazer um memorial, e naquele dia que preparei, poupá-lo-ei como homem, poupa o seu filho que o serve.
Verso 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Capítulo 4 de Malaquias, verso 6. Mas antes do capítulo 3, o capítulo 3, eu quero ler só os 3 versículos aqui com você. Diz assim, ó. Eu vou ler o verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, é você. Poupá-lo-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Querido, naquele dia, verás a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Se você serve ao Senhor, Deus usando para Malaquias, fala assim, naquele dia, você será a diferença que você serve ao Senhor. Cristo, nesse livro, está no capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, o mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem aqui é? Quem preparou o caminho? João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo. Então primeiro vem João Batista preparando o caminho, depois o Senhor manda Jesus. E ele já veio e morreu por você, morreu por mim, e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por este ensino. Não foi uma palavra dura, não é uma palavra dura, porque a palavra do Pai para o Filho é uma palavra de amor, e tu tem tratado conosco com amor. E mais uma vez, tu trataste comigo, com a igreja, com as nossas vidas, com amor. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Até semana que vem agora, Novo Testamento. Entraremos aí no resumo do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 vezes, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Vamos lá, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª e 2ª, 3ª de João, Judas e Apocalipse. 27 livros. Nós vamos estudar todos esses livros daqui para frente, mas nós temos o discipulado, que eu vou voltar, ainda vou dar uma aula do discipulado. Mandarei para você o PDF dessa aula, para você estudar com calma e ser mais e mais abençoado. Que Deus te abençoe. Grato pela sua vida. Grato pela noite de hoje. Está encerrada a nossa aula em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.